Bom dia a todos, um feliz sábado. É um prazer estar aqui novamente para poder compartilhar a palavra de Deus. E antes, propriamente, nós entrarmos na mensagem dessa manhã, quero cumprimentar aqueles que estão nos vendo também pela internet. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a vida da sua família, vocês que estão nos assistindo de casa. Nós possamos juntos entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida também. Só neste momento, antes de nós começarmos propriamente o estudo, eu creio que nem todos vão estar com esse livrinho aqui nas mãos, mas vocês têm ele no aplicativo. Então, quem tiver esse livrinho aqui no aplicativo neste momento, gostaria que procurasse, por favor, a gente não vai ler agora, tá bom? Mas você pode procurar no seu aplicativo Livro Eventos Finais. Eu vou pedir para você procurar o capítulo, é o estilo de vida do remanescente, né? E a gente vai procurar exatamente vamos procurar o subtítulo. O título, né, é o estilo de vida do remanescente. Mas o subtítulo é Entesourar as Escrituras na Memória. Vai ser fácil de você encontrar aí. Vai estar variando aí a paginação, provavelmente vai estar na página 66, ok? Aqui no nosso, fica na 44, ok? Vou pedir para que vocês guardem esse texto, nós não vamos ler ele agora, mas deixa aí já no seu aplicativo, já salvo aí, tá bom? Para daqui a pouco nós entrarmos na leitura desse livro. Quero convidá-los neste momento a abrir comigo as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos capítulo 17. Amém? Vou aguardar todos encontrarem. Amém? Salmos 17, verso 4. O texto diz assim: quantas obras... Ainda tem algumas folhinhas procurando, vou aguardar. Quero que todos nós leiamos juntos esse texto. Amém? Então, agora sim. O verso 4 diz assim: quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. O que o salmista está dizendo aqui? Como que ele se guarda das veredas do destruidor? Como? Pela palavra dos teus lábios. Tem um livro de Mateus 4,4, o que diz? Não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Por que isso aqui é tão importante, queridos? E qual é a importância dessa palavra? Eu quero que você abra comigo com a premissa desse texto primeiro, nos guardar da vereda do destruidor, ok? Com a premissa desse texto na nossa mente, eu quero que você abra comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo 55. O verso é o 10 e o 11, ok? Bem conhecido também, textos bem conhecidos. A gente vai usar bastante textos bem conhecidos, mas importantíssimos. E eu vou pedir para que vocês tentem se esforçar para abrir um pouquinho mais rápido, porque nós vamos ler bastante texto, ok? Amém? Vamos lá. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e faz produzir e brotar para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Vamos parar nesse texto antes de entrar no 11. O que Deus está nos falando aqui? Que a chuva, ela cai o quê? Do céu. E o que cai também? A neve.
Alguns de vocês já viram a neve caindo ao contrário? Ou já viram a chuva chovendo ao contrário? Não, então o texto está nos apelando à inteligência. Então, como a chuva cai e ela não volta, e como a neve desce e ela não sobe, olha agora o verso 11. Assim também vai ser o quê? A minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim o quê? Vazia. Por que ela não volta vazia? Olha só o que diz o texto. Porém, ela fará acontecer aquilo que eu desejo. E ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. O que Deus está dizendo? Que se ele enviou a palavra vai fazer o quê? Aquilo que está no coração de quem? Dele, o desejo dele. Porque a palavra dele é capaz de realizar o desejo dele. Agora, vamos lá. Vamos colocar da seguinte forma. Se eu pegar e falar assim, para essa mesinha aqui, ó. Vocês estão vendo a cor dessa mesinha? Aqui é preto, né? E aqui é um preto um pouco mais fosco, mas basicamente ela é preta. Se eu pegar e falar assim, ó, torne-se azul. Eu vou ficar aqui assim, esperando, né? E ela vai se tornar azul? Não. Agora, se Deus falar, torne-se azul, o que vai acontecer? Exatamente na mesma o quê? Na mesma hora, porque a palavra dele vai realizar aquilo que estava no seu coração, porque ele é capaz de fazer isso. Certo? Assim como a chuva não volta, a neve não volta, a palavra dele também não volta sem realizar o propósito dele. E foi assim na criação, lembra? Se você pegar 3 livros, Gênesis, João e Hebreus, todos começam da mesma forma. Você pode ver. João vai falar aqui, no princípio era o quê? O verbo, só que no grego é logos, que quer dizer o quê? Palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com quem? Com Deus. E nada do que foi feito se fez sem intermédio do quê? Da palavra. E aí, quando você vai para o versículo 14 fala o quê? Essa palavra, ela fez o quê? Encarnou e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua glória. A glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós entendemos quem é a palavra. Cristo Jesus é a palavra. Agora, se você vem para Gênesis, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Agora, se você for no Salmo 33, versículo 6 e também o versículo 9, vai falar que pela palavra do Senhor foram feitos o quê? Os céus e a terra. Agora, quando você vem no 9, fala assim, porque ele falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo aconteceu tão depressa. Porque é a palavra dele que realiza. Isso aqui nós precisamos entender. E precisamos entender que a palavra de Deus ela é uma palavra o quê? Criadora. A palavra de Deus ela é criadora e imediato. Quando ele fala, a coisa acontece imediatamente. Eu queria que você abrisse comigo nesse momento a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Texto bem conhecido, mas nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Lucas capítulo 7. Amém? Nós vamos ler basicamente quase tudo aqui, tá bom? Vocês conhecem muito bem a história. Versículo 1 em diante diz assim: Ora, quando ele acabou todos os seus discursos, aos ouvidos do povo, ele entrou em Cafarnaum. Quando ele entrou em Cafarnaum, o que aconteceu? E um servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E ele, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando a eles, junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância:
dizendo: ele é digno que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e ele edificou a sinagoga. Preste atenção nisso aqui. Os anciãos, eles tinham que tipo de relacionamento com Cristo? Não era muito bom. Só que neste caso, olha só que coisa interessante. Neste caso, os anciãos da igreja, que eram pessoas que eram inimigas de Cristo, mas tinham o quê? Um profundo respeito por este homem. Este homem nos ajudou o quê? Esse homem construiu a nossa sinagoga. E ele merece que o senhor faça isso. Olha que coisa absurda, né? E esses anciãos chegaram até Cristo e pediram para que Cristo realizasse o milagre. Mas eu quero que você preste atenção no que esse homem falou dele mesmo. Primeiro, os anciãos falaram que ele era digno, sim ou não? Sim. Agora vamos ver o que ele fala dele mesmo. Olha só o versículo 6. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião lhe enviou amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou de que entres o quê? Debaixo do meu telhado. E por isso eu nem considerei-me digno de ir até o quê? A ti. Gente, olha só que interessante. Para os anciãos, esse homem ele era muito digno. Agora, para ele mesmo, ele era o quê? Indigno. Só que ele disse o seguinte: olha, eu não mereço que o senhor entre na minha casa, mas eu peço uma coisa. Olha o que diz o seguinte: dize uma, e o meu servo será o quê? Curado. Por que ele disse: dize uma palavra e o meu servo vai ser curado? Porque na palavra de Deus tem o quê? Poder. E a palavra de Deus, ela é criadora e ela é restauradora. Se a gente abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, vai falar que Cristo, todas as coisas foram criadas nele e por ele, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O centurião confiou no quê? Confiou nisso. E ele disse: olha, se o senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser o quê? O meu servo vai ser curado. E agora o que Jesus vai falar, queridos? Primeiro, a opinião dos anciãos. Segundo, a opinião de quem? Do próprio centurião. E agora vamos ver a opinião de Jesus. Os anciãos falaram que ele era digno. O centurião disse que ele era indigno. E agora vamos ver o que Jesus fala. Quando Jesus ouviu essas palavras, essas coisas, maravilhou-se dele. E voltando-se à multidão que o seguia, digo-vos, eu não encontrei tão grande o quê? Nem em Israel. Nem em Israel. O que é fé, queridos? O que é fé? Você pode argumentar comigo. Não, fé é o que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1. É ou não é? Só que o que é fé? Fé é você confiar plenamente que Deus vai fazer aquilo que ele se propôs a fazer. É crer no que diz a palavra. A palavra diz, então ela vai o quê? Realizar. E esse homem acreditou nisso e ele recebeu o quê? A cura. Sim ou não? Nós vamos analisar mais algumas histórias. Eu quero que você veja comigo. Primeiro nós vimos essa história do centurião. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia agora. No livro de Marcos 5, versículo 28. Como nós estamos estudando a lição da escola sabatina, nós vamos ficar mais inteirados, né, desse assunto aqui, porque nós estudamos aqui recentemente esse tema. Marcos 5, versículo 28, diz assim: porque ela dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei o quê? Curada. De quem que nós estamos falando? Da mulher do fluxo de sangue. Só que a mesma história que é contada aqui em Marcos, ela também é contada em Lucas. E eu quero que vocês peguem nos dois, para a gente ver detalhes que um conta e que o outro não conta. Aqui, olha só que detalhe que a história conta aqui para nós. Ela dizia, consigo mesma, que ela tinha que tocar no quê? Nas vestes dele. Ela dizia, isso não vai estar lá. Então vamos procurar lá agora. Vamos lá em Lucas, capítulo 8, 44. Lucas 8, 44.
Diz assim: chegando por detrás dele, ela tocou o quê? Na orla da veste. Então, ali em Marcos fala que ela tocou nas vestes. Aqui não. Aqui explica que não foi necessariamente nas vestes. Mas ela tocou no quê? Na orla, na barra ali das suas vestes. Por que isso aqui é importante? Vamos continuar lendo. Chegando por detrás dele, ela tocou nas suas vestes, na orla das suas vestes. E o que aconteceu? Quando? Imediatamente. O fluxo o quê? Estancou. Agora, versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, porque Jesus chamou a atenção, né? Ela, tremendo, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque lhe havia tocado, como ela fora curada imediatamente. Aqui, queridos, vocês não vão encontrar assim ela explicar por que ela tocou na orla. E às vezes a gente fica pensando, mas por que o que tem de especial na orla da veste de Cristo? O que tem de importante nisso daqui? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, quero que você abra aqui comigo no... É o último capítulo de Malaquias, antes de entrar no Novo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Versículo 2. Essa mulher, queridos, ela conhecia esse texto. Ela conhecia o significado desse texto. Por isso ela tocou na orla das suas vestes. Leia comigo, olha só que interessante. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça, quem é o sol da justiça mesmo? Senhor Jesus. Então ela cria nisso. Para quem crê no meu nome, o sol da justiça vai nascer. E ele vai nascer trazendo o quê? Olha o que diz aqui. Ele nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como novilhos na estebaria. Aqui está dizendo o quê? Ele traria cura nas suas asas. No hebraico, sabe o que significa esse asas aqui? É orlas. Ela conhecendo esse texto, por isso o livro de Marcos fala assim, ó, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Então ela já tinha isso com ela, porque ela entendia que se ela tocasse, imediatamente ela seria o quê? Curada, porque ele era o sol da justiça, que traria cura no quê? Nas suas orlas. Ela, crendo nisso, tocou e foi curada na mesma hora. E se você prestar atenção, tem mais um texto que vai falar basicamente a mesma coisa. Vem comigo. Agora no livro de Marcos também, capítulo 6, versículo 56. Marcos 6, 56. Olha que interessante o que diz esse texto. E onde quer que ele entrava, Cristo, em aldeias, ou cidade, ou campos, eles colocavam o quê? Os enfermos onde? Nas ruas. E pediam que eles pudessem tocar no quê? Na orla da sua roupa. E todos quanto tocavam eram o quê? Curados. Ela não era a única, queridos. Ela não era a única. Todos que tocavam na orla da sua veste eram o quê? Imediatamente o quê? Curado. Mas por que era curado? Era por causa da orla? Era por causa de Cristo? Ou era por causa da crença no que diz a palavra? Todos criam no livro de Malaquias. Todos que criam tocavam e eram imediatamente o quê? Curados. Queridos, a crença no assim diz o Senhor. Eles acreditavam, tocaram e foram imediatamente curados. Tem mais um texto que eu quero que vocês considerem comigo. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam o quê? Possuídos de demônios. E ele expulsou os espíritos com o quê? Com a sua palavra. E curou todos os enfermos. O que Cristo realizava aqui, queridos? Ele curava e expulsava pelo poder da sua palavra. Será que
é necessariamente... Será que a senhora White ela corrobora com isso? Se você pegar a lição da Escola Sabatina, eu acho que, se eu não me engano, na semana passada, se você tem um comentário da senhora White, vai na página 44. A página 44 tem um trecho lá da página 320 do Desejado de Todas as Nações. A senhora White comenta o seguinte: Jesus, dessa vez, não curou com a sua palavra como era o seu costume. Nós usamos muito o livro de Lucas, né? Jesus entrando o quê? Na sinagoga em que dia? O dia do sábado, segundo o seu costume. E aqui nós encontramos a senhora White falando no Desejado 320 que Cristo tinha costume de curar pelo poder da sua palavra. Ele falava e a coisa se realizava. Em alguns outros casos ele fazia diferente, mas o seu costume era curar pelo poder da palavra. Agora tem um detalhe. Quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês não precisam nem ir lá no Isaías capítulo 1, mas se quiser pode ir. Isaías capítulo 1 mostra que toda a enfermidade, e começa ali falando sobre a nação pecadora, e fala que toda aquela enfermidade, que a pessoa era podre dos pés até a cabeça. E ele compara a doença com o quê? Pecado. Pode pegar, primeiro capítulo do livro de Isaías. Ele fala, olha, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele o quê? Nada que esteja o quê? São. Só feridas podres, não amolecidas com óleo. E aí ele pega e fala assim, isso é o resultado, essa é a visão dessa nação o quê? Pecadora. Então, toda vez que Cristo cura alguém, ele está o que isso está trazendo de significado para nós? Que ele quer curar o quê? De nós. Só as doenças físicas? Ou será que ele está querendo curar as doenças espirituais? Então, toda vez que você vê um enfermo e que Cristo cura, é porque ele está dizendo para nós que ele quer curar o verdadeiro causador de todas as doenças. É o pecado. E é isso que Cristo quer curar. Então, mas será que ele pode curar o pecado em nós, queridos? Aí fica o pensamento. Se vocês quiserem depois procurar, eu não vou passar para todos, mas vou pedir para todos abrirem agora no seu aplicativo, mas vocês conhecem muito bem esse texto que eu vou começar ele aqui. Só que a gente só lê uma parte dele, não termina de ler. É um texto bem conhecido do Desejado de Todas as Nações. Aqui vai estar na página 77 dessa versão aqui. Mas você conhece muito bem. Vem o príncipe deste mundo, disse Jesus, e ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse ao sofisma de Satanás. Ele não consentia com o pecado nem por um pensamento. Nem por um pensamento ele cedia à tentação. E agora ela diz, aquilo que a gente usa muito. O mesmo pode acontecer conosco. E a gente para o texto aqui. Quando a gente para o texto aqui, fica faltando muita coisa. Olha, queridos. Olha o que diz. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que o preparou para o combate. Ok, mas o texto ainda não para, o texto continua. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Deus nos toma pela mão da fé e leva-nos a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Como que eu vou atingir a perfeição de caráter? Eu tenho que estar ligado ao Espírito Santo. Foi assim que Cristo venceu. E nós queremos vencer como Cristo venceu, certo? Então isso aqui, queridos, ainda fica vago. Ainda fica vago. Porque muitas vezes nós pregamos justificação pela fé e tem algumas coisas que ficam faltando. Mas o testemunho de Jesus, queridos, ele é muito claro. Porque a senhora White não para o texto aqui. Olha só o que ela vai dizer agora. Como que Cristo venceu o pecado? Ela vai dizer, a maneira por que isto se realiza, Cristo já nos mostrou.
Ele venceu o conflito contra Satanás. Como que ele venceu? Agora olha o que ela vai falar. Pela palavra de Deus. E aqui está o título do meu sermão. Unicamente pela palavra. Ela diz assim, unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito, ele dizia, e são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, segundo Pedro 1, verso 4. Toda promessa da palavra de Deus nos pertence. De tudo que sai da boca de Deus, nós devemos viver. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas o poder da palavra. Pertence-nos toda a sua força. Toda a força de Deus pertence a você e a mim por intermédio do quê? Da palavra de Deus. Toda promessa contida na palavra de Deus, ela pode ser uma realidade na sua e na minha vida. Olha a continuação. Escondi a tua palavra no meu? Para quê? Para não pecar contra ti, diz o salmista. Para que eu não peque contra ti. Pela palavra dos teus lábios, é o texto que nós começamos. Pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Como é que eu me guardo da tentação? Como é que eu me guardo de Satanás? Como é que eu me guardo de não cair em pecado? Pela crença no poder da palavra. O Alexandre falou várias vezes aqui, na escola, uma coisa muito interessante. Ele pegou e quando Deus ali pronuncia os 10 mandamentos, eu não sei se você sabia, mas cada um dos 10 mandamentos, em hebraico, cada mandamento é uma palavra, você sabia disso? É uma só palavra que tem o quê? Todo aquele significado. Então os 10 mandamentos, na verdade, eles são 10 palavras. E disse Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não está dando ordem, queridos. Ele está dando poder. O Alexandre falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas quando Deus pega e fala, não terás outros deuses diante de mim, ele não está falando que é proibido. Ele está dizendo o quê? Você não vai ter. Porque eu estou te habilitando a não ter outros deuses diante de mim. Você não vai fazer imagem de escultura. Não vai tomar o meu nome em vão. Vai lembrar do dia do sábado para santificar. Você vai honrar seu pai, honrar a sua mãe. Você não vai matar, não vai adulterar, não vai furtar, não vai cobiçar, não vai dizer falso testemunho. Quando Deus ele pronuncia, queridos, é porque ele dá o quê? Poder. Ele dá a ordem, mas junto com a ordem ele dá o quê? O poder. É nisso que nós precisamos acreditar. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Por que, queridos, que Eva pecou? Por que Adão pecou? Satanás chegou nela e disse o quê? Olha, Deus disse que você não vai o quê? Você vai morrer se comer? Deus não falou assim, de toda árvore do jardim comerás livremente? Sim, todas, mas não uma. Ah, peraí. Todas é todas, não é? Olha o argumento. Pensa no argumento. Deus falou, pode comer de todas, mas de uma não. Aí ele, todas não pode excluir uma. E o que ele colocou na cabecinha de Eva? Dúvida da palavra de Deus. E quando ela duvidou, o que aconteceu? Caiu. Como que tudo isso começou, queridos? Com dúvida com relação ao que diz a palavra de Deus. Como que tudo isso vai acabar? Com você e eu crendo em tudo que procede da boca de Deus. Amém? É assim que começou e é assim que vai terminar. Nós precisamos o quê? Simplesmente acreditar.
A senhora White fala, unicamente pela palavra eu posso me guardar das veredas do destruidor. Unicamente pela palavra eu posso resistir à tentação e vencer como Cristo venceu. Eu preciso crer nisso. E a coisa vai acontecer comigo. Só que às vezes nós pensamos, pode acontecer com um monte de gente, mas comigo não vai acontecer. Queridos, precisamos experimentar. Precisamos experimentar. Só que como que eu experimento isso, Daniel? Nós vamos ver alguns passos para experimentar. Quero que você abra comigo no livro de 1 João, capítulo 2, verso 14. Texto conhecidíssimo de vocês. 1 João 2, 14. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Quem que é desde o princípio? É Cristo Jesus. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E agora ele vai dizer, e eu vos escrevi, jovens, porque vocês são o quê? Mas são fortes por quê? Porque a palavra está em quem? Em vocês. E vocês venceram o quê? O maligno. Se a palavra tiver, o jovem vence o quê? O maligno. Se a palavra não tiver, o jovem perde para o maligno. Só que não está dizendo aqui, queridos. Aqui não está dizendo, queridos, que o jovem precisa ter o quê? A palavra. Porque quantos de vocês têm nas mãos a palavra? Quantos nós temos na mão a palavra? Todos. Só que por que não vencemos? Porque não é ter a palavra. É a palavra que tem que nos ter. É ela que precisa estar onde? Em nós. Olha o que diz o texto. O texto está dizendo o quê? A palavra de Deus está em vós. E venceste o maligno. Se você for em Salmo 119, verso 9, o que diz? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11, o que diz? Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. O que nós precisamos fazer? Ter a palavra em nós. Um dia, queridos, ela vai ser tirada. Daqui a pouco nós vamos ler um texto sobre isso. Ela vai ser tirada fisicamente das nossas mãos. Enquanto isso, nós estamos correndo, distribuindo, né, irmão Júlio? Levando parte da palavra de Deus na mão das pessoas. Só que um dia isso a gente vai perder. Vai perder essa liberdade. E essa palavra precisa permanecer onde? No nosso coração, como ele mencionou, no íntimo do ser. Ela precisa permanecer em nós. Tem mais outro texto que eu queria que vocês considerassem também. Aqui falando com relação aos jovens, né? Tem mais um texto. Salmos capítulo 56, versículo 4 e também o versículo 10. Não, perdão, queridos. Perdão. Eu quero que vocês abram primeiro em Apocalipse. Apocalipse 12, verso 11. Texto conhecidíssimo nosso também. Os jovens vencem pelo poder da palavra. E agora, Apocalipse 12, verso 11. O que diz? Eles, porém, o quê? Pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pelo quê? Pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram as suas vidas até a morte, mas eles amaram o quê? A palavra. Como é que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra do seu testemunho. Como é que se vence o maligno? É aqui também. Abra comigo em Salmo 103. Salmo 103, verso 20. Isso aqui é surpreendente, queridos. Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força e que fazem, que cumprem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua? Como é que os anjos guardam a lei de Deus? Poder da palavra. Como eles guardam a lei?
Abra comigo a sua Bíblia agora em Marcos 8, versículo 38. Marcos 8, 38. Agora vai aparecer alguns textos importantes para nós, mas, no entanto, um pouco tristes. Diz assim, Marcos 8, 38. Porquanto qualquer entre essa geração adúltera e pecadora, que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. O que o texto está dizendo? Qualquer que se envergonhar de Cristo e das suas palavras. Tem um outro texto também. João capítulo 12, versículo 47 e o 48. João 12, 47 e 48. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o quê? O mundo. Quem rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Se eu rejeitar essa mensagem, Cristo ele disse assim, eu não vou julgar. Por quê? Naquele momento ele ainda não tinha vindo para o quê? Para o julgamento. Mas ele falou assim, a minha palavra vai julgar ele no último dia. Agora tem mais um detalhe, importante também. Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. É um texto que nós conhecemos muito bem. Aqui tem os dois fundamentos. E Cristo pega e fala assim, todo aquele que faz o quê? Que ouvir essas minhas palavras e fazer o que mais? E praticar. Eu vou considerá-lo como um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? A rocha. Toda vez que nós lemos essa história, a gente vai só para a história. Mas a história, queridos, é uma alegoria. É uma história que nem existiu. E às vezes nós desenhamos na nossa mente até um homem indo lá e construindo a sua casa em cima da rocha. O outro indo lá e construindo a sua casinha em cima da areia. E a gente cria a historinha na cabeça. Mas não é isso que Cristo quer que a gente entenda. Ele está só fazendo uma comparação. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, ele vai ser igual um homem que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Agora, aquele que ouve, mas não as pratica, ele vai construir sobre o quê? Areia. Só que um dia veio a tempestade. Sim ou não? E a casa do que construiu sobre a areia? Ela cai. Queridos, tem pessoas que pensam assim, eu vou construir uma casa sobre areia, mas ela vai ter um bom alicerce. Ela vai ter cerca elétrica. Ela vai ter um muro bem alto. Ela vai ter porteiro, vai ter seguranças. Eu não vou construir só uma casa, eu vou construir uma cidade forte. Vou construir algo grandioso. Mas vai cair, queridos. Não interessa o que você construa. Se não pegar a palavra de Deus e praticar ela, não interessa o tamanho do seu império, ele vai cair por terra. Agora, se for um casebre, mas construído sobre a rocha, o que vai acontecer? Não vai cair. É pegar a palavra de Deus e praticar. Se eu não pratico, eu estou enganando quem? Eu estou enganando a mim mesmo. Tiago fala isso, né?
Se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós vamos o quê? Enganando a nós mesmos, e a nossa religião é o quê? Ela é inútil, ela é vã. Abra sua Bíblia comigo. Agora no livro de Salmos, 56, versículo 4 e o versículo 10. Agora sim, Salmos. Salmos 56. Nós já estamos encerrando. Nós só vamos ler 2 textos, mas eu preciso que vocês considerem o capítulo 56 inteiro depois, tá bom? É interessante você ler todo o contexto, porque você vai entender o que eu vou falar agora. Olha só. O que Davi escreveu aqui. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que a carne possa fazer comigo. Agora, Davi, por que ele fala isso? Se você ler os versículos anteriores, ele vai falar o seguinte, que as pessoas estão com tanta raiva e tanto ódio de Davi que estão com vontade de engoli-lo. Exatamente o que vai acontecer com você e comigo. Você compreendendo essa mensagem, começar a aplicar ela em sua vida e começar a proclamar essa mensagem, o que vai acontecer? Os inimigos vão querer te engolir. Mas ele pega e fala assim, olha, eu não vou temer o que a carne pode fazer comigo. Eu vou continuar louvando a sua palavra. Louvando a sua palavra. Falando bem dessa palavra. Louvar é falar bem. Vem comigo agora no versículo 10. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Ao invés de ficar com vergonha, queridos, nós devemos fazer o quê? Proclamar, anunciar, aplicar, viver, proclamar. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Eu tinha pedido para que você abrisse o seu aplicativo no livro Eventos Finais. Agora é a hora da gente usar. Tá bom? Vamos lá? Entesourar as Escrituras na memória. Acharam aí o subtítulo? Vida devocional do remanescente é o capítulo. Agora o subtítulo é Entesourar as Escrituras na memória. Todos encontraram aí? Seu aplicativo? Maravilha, vamos ler. Diz assim, várias vezes, cada dia, momentos preciosos e áureos devem ser dedicados ao quê? Oração e o que mais? Estudo das Escrituras. Nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que a vida espiritual seja o quê? Estimulada. Espera aí, quantas vezes por dia, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês abriram aí o celular para procurar o texto. Quantas vezes no dia nós verificamos o nosso celular? Puxa aí pela memória. Quantas vezes você acha que você acessa o seu celular? Às vezes é só para olhar a hora. Mas às vezes não é só para isso. Quantas vezes por dia? E aqui ela está falando para você acessar o quê em vez do celular? Acessar as Escrituras. Várias vezes o quê? A cada dia, várias vezes. Tire momentos preciosos e áureos para dedicar à oração e ao estudo das Escrituras. Mesmo que seja para guardar na memória um só versículo. Para que a sua vida espiritual seja o quê? Estimulada. Queridos, como que nós esperamos vencer? Com nossas oraçõezinhas diárias de 3 minutos. Você acha que isso não seria uma presunção? Quanto tempo Cristo gastava em oração, queridos? Noites inteiras. Como eu espero vencer orando 3 minutos por dia? Agora o texto está dizendo o quê? Não é para orar apenas. Está falando também para que você acesse a palavra e guarde um versículo na cabeça. Guarde um versículo. O texto continua. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude, que quer ser fiel ao Rei do Céu. Que os jovens estudem as Escrituras, guardem na memória,
texto após texto, e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Então, o que os jovens deveriam fazer? Guardar texto após texto onde? Na memória. Tem alguns textos que são bem famosos, né, queridos, que a gente guarda, né? Salmo 23, Salmo 46, Salmo 91, né? Mateus capítulo 28, né? João 14, de 1 a 6, João 14, 6, João 14, de 1 a 3. Então são coisas assim que a gente já tem assim na memória. Mas e outras coisas? Será que todos esses textos que eu mencionei aqui vai te ajudar na necessidade que você vai ter particular? Esses são textos o quê? Do senso comum. Para qualquer cristão, é muito fácil guardar esses textos. Mas e quando eu precisar? Que texto que eu vou ter na memória? Por que, queridos? Por que nós estamos tendo o quê? Uma infinidade de pessoas dentro do Adventismo, dentro da verdade presente, voltando para pecados que não fazia há muito tempo. Por que estamos tendo? Por quê? A palavra não quer, não faz diferença na vida. Aí o jovem volta para jogar o joguinho, volta para assistir filme e série, volta a comer coisa que não comia mais, volta a beber coisa que não bebia mais, volta a vestir o que não vestia. Porque a palavra não está entesourada onde? No interior, no íntimo. Queridos, é um versículo, ela fala. Só que se você pegar, e como você acessa o celular, você guardasse um versículo por dia, quantos você guardaria no dia? Vamos pensar? Quantos? E ela vai dar aqui alguns caminhos para a gente fazer isso. Ela vai dar alguns caminhos. Olha só o que ela diz. Edifiquemos um muro de passagens bíblicas ao nosso redor. Veremos que o mundo não pode demoli-lo. Queridos, se você edificar um muro de escrituras, um muro de textos, o mundo não pode derrubar. O mundo não vai derrubar. Guardemos as escrituras na memória e teremos como enfrentar a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Para que eu tenho que guardar a escritura no coração? Para o momento de prova. Porque quando ele vem, o que acontece? Eu caio. Queridos, quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que está fraca e cansada de cair. Se isso aqui não for uma realidade para nós, queridos, nada adianta para nós. Como é que eu guardo as palavras de Deus na mente? Ah, mas eu tenho que vencer pelo Espírito Santo. Com certeza, pelo Espírito Santo. João 6,63, o que diz? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Como que eu vivo? O texto diz o quê? Que são espírito e vida. Como é que o Espírito Santo pode assumir o controle e vencer a Satanás em nós? Se eu tiver o quê? Na minha mente, a palavra decorada, guardada, gravada. O texto continua dizendo aqui, ó. Teremos que enfrentar Satanás quando ele vier com as suas tentações? Aqui. Foi dessa maneira que o nosso Redentor enfrentou as tentações de Satanás e a elas resistiu. O que nós acabamos de ler no Desejado? Como é que Cristo venceu? Vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Cristo não cedia a tentação nem sequer por um. E o mesmo pode acontecer com você e comigo, amém? É assim que ele venceu e é assim que nós precisamos vencer também. Penduremos, olha o que diz agora. Penduremos na sala da memória as preciosas palavras de Cristo. Elas devem ser valorizadas acima do que a prata e o ouro. Pendurar na sala da memória. Daqui a pouco eu vou contar uma experiência que talvez vai elucidar um pouco mais esse texto. Mas vamos continuar. Ao trabalhar, tenhamos... Gente, isso aqui está muito fácil agora. Ao trabalhar, tenhamos conosco uma Bíblia de bolso. Aproveitemos toda a oportunidade para guardar na memória as suas promessas preciosas. Você tem uma Bíblia de bolso aí? Eu não tenho. O celular hoje é uma Bíblia de bolso. O problema de ter um celular como Bíblia de bolso é que você não vai só olhar a Bíblia. É ou não é?
Então é interessante realmente eu ter uma Bíblia de bolso para estar sempre decorando o quê? Textos. Continua. Chegará o momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Amém? Como que faziam os valdenses? Eles guardavam partes das escrituras, o quê? Dentro do casaco. A criança ia para a escola e guardava o quê? Uns trechos das escrituras dentro do casaco. Por isso significa o quê? Portar junto ao corpo. Daí veio a palavra colportagem. Portar junto ao corpo. Era assim que os valdenses faziam para vencer, queridos. Guardavam trechos da palavra, porque eles não tinham inteira. Hoje nós temos a oportunidade de ter inteiro. O livro inteiro em nossas mãos. Estudemos a palavra de Deus e guardemos na memória as suas promessas preciosas, para que quando formos privados das nossas Bíblias, ainda estejamos na posse da palavra de Deus. Se eu estudar, mesmo que ela seja tirada da minha mão, ela ainda vai continuar em nossa posse, porque ela vai estar guardada onde? Na mente, no coração. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. Gostaria de contar uma experiência e a gente já encerra com ela. Eu acho que eu já falei essa experiência num programa do Lições para a Eternidade. De uma garota que eu conheci, o nome dela era Bruna, e era uma comportora. Ela tinha sido 3 vezes campeã de vendas no setor de comportagem. E eu trabalhava como líder jovem, e eu me tornei regional de jovens, e depois eu me tornei coordenador de jovens. E junto comigo tinha um outro amigo, Alexandre, que ele era coordenador dos bravadores. Ele se tornou líder dos bravadores, depois líder master avançado, depois se tornou coordenador dos bravadores. E a gente saía de igreja em igreja, montando clubes de jovens, montando clubes de desbravadores, dando assistência para esses clubes e ajudávamos dessa forma. Um belo dia fomos na cidade da Bruna. E nós fomos fazer toda a programação e tudo mais e tal. E à noite resolvemos sair para tomar um lanche com o pessoal ali da igreja. Conclusão, nós não tínhamos carro. E foi-se embora o último ônibus. E a gente não tinha como voltar para casa. Então, o que nós fizemos? E agora? Como que nós vamos fazer aqui? Aí lembramos dessa amiga, a Bruna. Então, pedimos socorro para ela. Ela falou assim, não, vocês podem vir e dormir na nossa casa. E nós fomos na casa da Bruna. Ela morava com os avós. E fomos dormir na casa dela. E eu achei uma coisa interessantíssima no quarto dela. Ela dormiu com os avós, deixou a gente dormir no quarto dela. No quarto dela tinha uma coisa interessante. Na cômoda dela era cheia de... Como que o nome daquilo é? Post-it? Post-it. A cômoda dela era cheia de post-it. Ela pendurava barbantes com pedaços de papéis com anotações. Na janela dela tinha mais coisas coladas. E tinha adesivos. Em tudo quanto é parte do quarto dela tinham coisas coladas. E eu fiquei muito curioso, porque o quarto dela parecia uma grande árvore de Natal, muito, muito enfeitado, né? E aí eu comecei a ver o que ela tinha escrito em tudo aquilo. Ali tinha formas de física, de matemática, de química. Ali tinha material de história. Tinha absolutamente tudo. Biologia. Anotações de tudo. Porque ela estava pretendendo prestar um vestibular. E era um vestibular para medicina. Ela tinha que estudar muita coisa. Muita, muita, muita coisa. E ela encheu o quarto dela de coisas para que em cada momento ela pudesse continuar estudando. A senhora White aqui, ela fala para a gente pendurar o quê? Na sala o quê? A palavra de Deus. Se a gente fizesse igual a Bruna, mas não com
conhecimento que vai ficar por aqui. Mas imagina se nós fizéssemos isso com o conhecimento da palavra de Deus. O quanto que a gente não iria decorar? O quanto que a gente não teria na mente? E nós pensamos o seguinte, queridos. Se você for no livro de Efésios, capítulo 6, ali vai contar uma ilustração sobre a armadura de Deus. E na armadura de Deus, o que tem na armadura de Deus? Calçados os pés com o evangelho da paz. Cingido com o cinturão do quê? O cinturão da verdade e a couraça da justiça. O capacete é da... E o escudo para defender dos dardos do inimigo é o quê? A fé. Agora, com o que eu ataco? Já parou para pensar nisso? Todos os instrumentos da armadura de Deus são instrumentos de defesa. Qual o único instrumento de ataque? A espada do Espírito, que é a palavra de... Como é que você fustiga o inimigo? Como é que você enfrenta? Você se defende com escudo, se defende com couraça, defende com tudo, mas você não consegue atacar. Enquanto você não fustiga, ele não foge. Ele permanece. Como é que Cristo venceu? Satanás, ele veio trazendo o quê? Várias coisas. Só que Satanás também conhecia o quê? Conhecia a palavra. Só que quem conhecia mais, queridos? Quem conhecia mais? Cristo. Agora, será que você e eu conhecemos mais a palavra do que Satanás? Pensa nisso. Então, você acha como que nós vamos conseguir vencer, queridos? A palavra de Deus tem que ser o nosso alimento diário. Tem que ser o nosso alimento diário. Constantemente. Porque senão não vamos conseguir vencer. E se você pegar tanto Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, você entender também, pegar o livrinho, no deserto da tentação, você vai perceber o que aconteceu necessariamente ali. O que Satanás, ele cercou Cristo por todos os lados e tudo mais, e ele tentou, diz a Bíblia que foi o seguinte, Satanás, ele tentou a Cristo só no último dia? Não, ele tentou durante os 40 dias e as 40 noites. Só que ele veio com a tentação maior no último dia. E Cristo venceu até o último dia. E quando, queridos, ele vence ali, o texto diz assim, e Satanás se ausentou dele por algum tempo. Por algum tempo. Não é para sempre, queridos. A batalha continua. A luta vai continuar. E como que eu vou manter ele afastado, queridos? É espetando. É alfinetando. Como é que eu vou alfinetar o capeta? É com a espada, queridos. É com a espada que eu vou botar ele para longe. Nós precisamos nos alimentar da palavra e poder manter o inimigo distante e vencer o pecado em nós pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que nós assumamos hoje o compromisso. Eu tenho que ler mais. Eu preciso decorar mais. Eu preciso ter mais armamento para enfrentar o inimigo. Que Deus possa abençoar, que essas possam ser a realidade da sua vida. Amém? Vamos orar, vamos colocar de joelhos. Eterno Deus e poderoso Pai, louvado, entronizado e glorificado seja o teu nome. Eterno Deus, louvamos ao Senhor porque a sua palavra ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra as nossas profundezas e separa juntas e medulas. Ela mostra o que é certo e o que é errado. Ajuda-nos a confiarmos nela, Pai querido. Pai querido, nós ainda somos muito morosos, procrastinadores. Em nós habita a preguiça espiritual. Nos ajude, Pai querido, a forçar
forçar a nossa mente, o nosso intelecto e, acima de tudo, a nossa vontade para lermos mais, para decorarmos mais e para enfrentar Satanás com aquilo que pode o afugentar. Pai querido, tantos de nós temos as nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos defeitos de caráter, e que poderia ter sido vencido com um simples assim, diz o Senhor, se nós acreditássemos. Temos caído muitas vezes em coisas pequenas, voltando a pecados passados. O Senhor Jesus nos disse, por que nós erramos? Erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nos ajude a ter um conhecimento experimental da Tua Palavra. Não só teórico. Que possamos crer nisso, Pai querido. E vencermos como Cristo venceu. Dá-nos a Tua bênção. Dirige os nossos passos durante esse sábado. Tudo que viermos a fazer, Pai querido, que seja de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Entendemos que estamos vivendo num tempo muito solene, no limiar do tempo. Então, Pai querido, nos ajude a não vacilar nesses últimos momentos dessa terra. O tempo está próximo. Ajuda-nos a ler, ajuda-nos a ouvir, ajuda-nos a guardar a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Eis o nosso pedido e agradecimento no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. IAG, juntos avançaremos.